Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. Nós estamos aqui para mais um vídeo no canal e esse é mais um vídeo do quadro A Bíblia Responde, onde você pergunta e a Bíblia responde. E hoje nós vamos falar de uma questão bem polêmica no mundo cristão, mas que é preciso a gente tirar todas as dúvidas. Inclusive eu tô fazendo esse vídeo porque uma amiga minha pediu, e o assunto é: carne de porco pode ou não pode? Carnes impuras existem ou não segundo a Bíblia? Tudo isso nós vamos ver hoje a partir da palavra de Deus. Bom, para a gente desvendar essa questão do poder ou não poder, primeiro vamos entender o contexto da alimentação que Deus planejou ao homem lá no Éden. Sabe, no princípio, lá no Éden, Deus, ele ordenou, ele planejou um tipo de alimentação para o homem que só o faria bem. Lá em Gênesis 1, versículo 29, diz o seguinte: então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas, para que lhes sirvam de alimento. Ou seja, Deus aqui instituiu como alimento para o homem as plantas, as ervas, né? Somente alimentos vegetarianos, vamos dizer assim, no nosso contexto hoje, né? E aí você pode me perguntar, tá, mas então como, né, que foi instituído lá o sistema de se alimentar através da carne dos animais? Foi o seguinte: isso que Deus instituiu foi lá no Éden, antes do dilúvio. E foi então, após o dilúvio, que os animais passaram, né, a ser considerados alimentos também. Só que foi o seguinte: a partir, né, de quando aconteceu o dilúvio, as plantas sumiram. Porque uma planta, quando ela é encharcada demais por água, ela morre. E no dilúvio foi muita água além da capacidade. Então todas as plantas, tudo que era verde na terra foi destruído junto com a humanidade também. E aí o que acontece? Então o ser humano, Noé e sua família, que eram os únicos sobreviventes do dilúvio, estavam sem ter com o que se alimentar, porque a alimentação eram plantas, ervas e tal. E aí o que acontece? Deus, então, institui, né, o sistema de se alimentar através da carne. Mas aí tinha exceções. E é aí que entra a carne de porco, e o que a gente vai comentar aqui. Lá em Levítico 11, se você ler todo o capítulo, você verá a descrição completa e detalhada de quais animais são puros e impuros perante Deus. Essa é uma observação e uma orientação de Deus para nós. E o que acontece? Lá dos versículos 1 até o 8 é onde se diz sobre a carne de porco. Eu vou ler aqui com vocês. Acompanhe comigo. Diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão: deem as seguintes instruções ao povo de Israel. De todos os animais que vivem em terra, estes são que vocês poderão consumir como alimento. Qualquer animal que tenha os cascos divididos em duas partes e que rumine. Mas, se o animal não apresentar essas duas características, não pode ser consumido. O camelo rumina, mas não tem os cascos divididos, de modo que é impuro para vocês. O coelho silvestre rumina, mas não tem cascos divididos, por isso é impuro. A lebre rumina, mas não tem cascos divididos, de modo que é impura. O porco, embora tenha os cascos divididos, não rumina e, portanto, também é impuro. Não comerão a carne desses animais, nem tocarão em seu cadáver. São cerimonialmente impuros para vocês. E aí, se você continuar lendo esse capítulo, você verá os peixes que podem e os que não podem ser consumidos. As aves também, todos os animais. Há uma descrição detalhada aí nesse capítulo
de quais são puros e de quais são impuros. Mas como a gente quer tratar aqui da carne de porco, vamos lá. Vocês viram que o texto bíblico diz que para se declarar um animal puro, que nós podemos nos alimentar, o que é preciso, né? Os animais que vivem na terra, que eles tenham o casco dividido em duas partes e que ele rumine também. Essa, então, é uma característica de um animal que vive na terra, que nós podemos consumir, que é um animal puro. E aí o porco aqui diz bem detalhado que ele tem os cascos divididos, mas ele não rumina. O fato é que se um animal tem um elemento que o declara puro, mas não tem o outro que o declara puro, então ele se torna impuro. Quais são os dois elementos que um animal precisa para ser considerado puro diante de Deus e da Bíblia? Que ele tenha os cascos fendidos, divididos, e que ele rumine. O porco tem os cascos divididos, mas ele não rumina, portanto ele é considerado impuro segundo a Bíblia, segundo as orientações de Deus. E aí existe, né, uma controvérsia muito grande de cristãos que dizem assim: ah, mas quando Jesus veio, Jesus aboliu isso tudo. Ah, porque isso era só para os israelitas, para o povo de Israel. Ah, porque o Antigo Testamento não vale. Gente, o Antigo Testamento faz parte da Bíblia. Portanto, se você acredita na Bíblia, você tem a obrigação de acreditar também no que diz no Antigo Testamento. O Antigo Testamento não está aqui apenas para ser um enfeite para nós, né? Ele está aqui para ser lido, para ser praticado, para ser entendido na nossa vida. Tanto o Antigo como o Novo Testamento, eles devem ser praticados por nós. Por quê? Porque fazem parte da Bíblia, que é a palavra de Deus. E quando Jesus veio aqui e quando ele morreu na cruz e o véu se rasgou, a gente lê isso lá nos textos que fazem referência à morte de Jesus na cruz. Isso quer dizer que quando o véu do templo se rasga, aí, então, está rompido a lei cerimonial. Ou seja, quando Cristo morreu na cruz e o véu se rasgou, a partir daí a lei cerimonial foi abolida. E que lei cerimonial é essa? A lei cerimonial era a lei que os sacerdotes deveriam obedecer lá no templo, lá no santuário. Que era o quê? Os holocaustos, os sacrifícios que faziam em prol do perdão de pecados. Por quê? Sempre que alguém pecava, ele devia levar um cordeiro para ser morto, para ser sacrificado perante Deus, e assim os seus pecados eram perdoados. Então, a partir do tempo que o véu do templo lá se rasgou, essa lei cerimonial ela foi abolida, ela foi deixada de lado, porque Cristo era o cordeiro que foi morto e ressuscitou. Então, por isso, essa lei cerimonial foi abolida. Mas a lei moral, e o que é a lei moral? A lei moral é os 10 mandamentos. Isso é um outro caso para um outro vídeo. Mas a lei moral, ela também não foi abolida. Apenas a lei cerimonial foi abolida. A lei moral e as leis de saúde não foram abolidas nesse tempo em que o véu do templo se rasgou. Com isso, nós vemos que as orientações da palavra de Deus acerca da lei moral, os 10 mandamentos e da lei de saúde, eles não foram abolidos. Eles são atemporais. Eles vão valer até o fim desta terra, até o fim deste mundo. Ou seja, isso não mudou com o tempo, isso não foi abolido com a morte de Jesus, isso não é coisa só para o povo de Israel, isso é uma orientação de Deus para nós. E a gente sabe que Deus, ele é um pai que nos ama. E sabe, um pai, ele nunca vai falar para o filho não fazer algo que não seja para o seu próprio bem. E é isso que Deus faz conosco. Todos os animais que você ler aqui, que são impuros, sabe qual o propósito deles? Fazerem uma limpeza no ambiente em que eles estão. Os terrestres na terra,
os marítimos no mar e as aves lá no ambiente do céu, onde elas voam. Ou seja, esses animais impuros, eles não têm o propósito de ser o nosso alimento. Eles têm o propósito de limpar todas as impurezas do ambiente onde eles estão. Então nós vemos que esses são animais que têm esse propósito e não o propósito de ser nosso alimento. Por exemplo, o porco, ele faz a limpeza do seu ambiente. A gente sabe que porco, ele come até as próprias fezes. Então ele faz a limpeza lá de todos, né, as impurezas de todas as coisas do seu ambiente. O camarão, por exemplo, ele faz a limpeza lá da onde ele tá, da água, do mar. E o camarão também é um animal impuro, mas isso é assunto para um outro vídeo. Ou seja, nós vemos que isso é para o nosso próprio bem. Por exemplo, alguns dos vermes, né, mais famosos que a gente conhece, alguns dos vermes assim mais comuns que a gente tem no nosso organismo, que a gente adere, que a gente adquire, né, através da alimentação, inclusive, são originados, né, são vindos da alimentação com a carne de porco. Então nós vemos que as orientações de Deus para nós são exatamente para o nosso bem, para nos proteger disso, para nos proteger de vermes, por exemplo, como é o caso do porco, para nos proteger de doenças que a gente pode pegar através deles que pegaram de outras coisas que eles fizeram na limpeza no ambiente. Ou seja, nós vemos que Deus, ele é realmente um pai amoroso a ponto de cuidar até mesmo da nossa alimentação, de nos dar orientações para que a gente não tenha nossa saúde prejudicada pela alimentação, através da alimentação de animais que são impuros e que vão nos causar algum mal. Eu vou deixar aqui na descrição alguns links de alguns artigos para vocês lerem do site biblia.com.br a respeito da carne de porco. Vou deixar um link aqui também de alguns vídeos do YouTube de pastores que falam sobre o consumo da carne de porco para complementar esse vídeo meu. E qualquer dúvida, vocês sabem, eu estou à disposição de vocês para esclarecer nos comentários. E depois, mais para frente, se for preciso, eu passo o meu contato para que a gente possa conversar e esclarecer todas as dúvidas. Mas eu espero que você tenha entendido. Assista os vídeos complementares que eu vou deixar os links aqui na descrição. Leia os artigos que eu vou deixar também nos links na descrição. E que Deus fale ao seu coração através disso, que você entenda realmente a verdade, né? Que você entenda realmente que a carne de porco é sim impura para nós. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha esclarecido as suas dúvidas. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal.